Olá, eu sou a Ana Cristina e juntamente com a minha equipe nós vamos estar apresentando agora o trabalho intitulado Análise Cienciométrica em Ecologia de Populações, Importância e Tendência nos últimos 60 anos. A equipe é composta por mim, Ana Cristina, Shirlene Rayane e Francisco Jonas. De acordo com alguns autores, a ecologia enquanto ciência ela tem sido muito criticada em pontos como falta de paradigmas, falta de rigor científico, incipiente capacidade de predição, sendo até questionado a ecologia enquanto ciência, fazendo até uma comparação com as ciências exatas. E isso é, de certa forma, muito errôneo porque a ecologia ela tem uma grande importância para outras áreas do conhecimento. E também nesse mesmo questionamento, houve debates, né, de como que ocorre o progresso da ecologia. E os autores continuam a dizer que parte dessa discussão ela se deve pela dificuldade de como medir o avanço científico. E então, por isso que se faz necessário haver trabalhos, né, como esse que vai ser apresentado, que vai trazer uma análise quantitativa com o desenvolvimento da ecologia e identificar os seus possíveis paradigmas. E aí, para se fazer análises quantitativas, existem técnicas que são chamadas de bibliometria, cienciometria, infometria e webmetria. E elas a função delas é muito parecida, elas se propõem a medir a propagação do conhecimento científico e o fluxo da informação sob enfoques diversos. E essas abordagens infométricas, bibliométricas e cienciométricas, elas podem ser tratadas através dos resultados que alcançam, tem por base na noção de que a essência da pesquisa científica é a produção de conhecimento e que a literatura científica é um componente desse conhecimento. E este trabalho que está sendo apresentado foi realizado uma análise cienciométrica, e então a gente vai saber um pouco mais do que é a cienciometria e o que ela avalia. A cienciometria, ela surgiu na antiga União Soviética por volta da década de 70, quando foi feita uma publicação na revista Scientometrics. E logo em seguida, na década de 80, surgiu um banco de dados que foi disponibilizado por um instituto, que é o Institute for Science Information, que atualmente é chamado de Thomson SAI. E aí, nesse banco de dados, ele dispõe de informações sobre as publicações de diversos periódicos em diferentes abordagens nos mais diversos campos do conhecimento. E aí, quando foi disponibilizado esse banco de dados para as universidades, os acadêmicos passaram a ter mais interesse pela cienciometria. E o que a cienciometria pode avaliar? Ela avalia a importância de determinado assunto, pode ter autor ou trabalho, também como evidenciar as tendências e as contribuições de uma determinada disciplina, pesquisador ou grupo de pesquisadores, instituição ou país em relação ao avanço científico e tecnológico. E com isso, o objetivo do trabalho é o de realizar uma análise cienciométrica em ecologia de populações, para se buscar entender a sua importância, avaliar as tendências nesse campo da ecologia ao longo do tempo, relacionando com as principais regiões geopolíticas mundiais. E aí, para se realizar essa análise quantitativa da importância da ecologia de populações, se utilizou como indicador os trabalhos realizados no campo das ciências naturais dos últimos 60 anos, sendo o período entre 1945 a 2005. Esses dados foram retirados do banco de dados Thomson SAI, se utilizando como palavra-chave Population Ecology. E de acordo com os critérios estabelecidos para essa análise, se obteve as seguintes informações. O ano de publicação do artigo, o periódico em que o artigo foi publicado, o tipo de documento publicado, se era um artigo, uma revisão, carta, notas, resumos, em anais de eventos, material editorial, correções, o número de citações do artigo, a nacionalidade do primeiro autor, a área geográfica de enfoque do estudo, o tipo de estudo, se era teórico, empírico ou descritivo, o tipo de ambiente, se era um ambiente aquático ou terrestre, o tipo de organismo, se era micro-organismos, algas, plantas, insetos ou outros artrópodes ou outros invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos ou humanos. E, por fim, as palavras-chave utilizadas nesses trabalhos. E aí, depois de ter sido realizado todo o levantamento, foram encontrados 1.157 trabalhos,
mas nem todos esses trabalhos tinham as informações que eram procuradas. E desses trabalhos, o mais antigo foi um trabalho publicado em 1946 e até 1983 não chegava a ser publicado 20 trabalhos por ano. E aí, como a gente vê na figura ao lado, aí ele mostra que depois de 1983, nas décadas seguintes, foi que começou a haver um aumento desse número de trabalhos publicados. E aí, como é mostrado na figura que está sendo apresentada agora, ele fala que os resíduos dessa regressão, eles não indicam que não há uma linearidade dos dados. Ele sugere que há um crescimento exponencial nítido do número de trabalhos ao longo do tempo, e esse aumento de publicação em ecologia, ele indica que há um aumento de pesquisadores com interesse, né, no ramo da ecologia e do seu progresso científico, e que o número de publicações é uma das medidas mais utilizadas para quantificar o progresso e a evolução da ciência. E desses 1.157 trabalhos analisados, 85% eram artigos, 10% revisões, que foram publicados em 392 revistas diferentes, mas 89% dessas revistas, que eram em torno de 350 revistas, só tinha 5 ou menos trabalhos publicados. E aí ele fez houve 42 revistas que tinham uma frequência maior de trabalhos publicados, e aí ele fez uma escolha de 4 dessas revistas para ser apresentado. 4 dessas revistas tinham um número maior, acima de 20 trabalhos publicados. E aí ele cita a Ecology com 34 trabalhos publicados, a Oecologia com 26, a Oikos com 20 e Journal of Zoology com 20. O que está sendo exatamente o que está sendo exemplificado na figura ao lado. E aí, de acordo com alguns autores, a revista em que o trabalho é publicado serve como critério para a avaliação do contexto em que está inserido o campo de conhecimento em avaliação. E no caso da ecologia de populações, as revistas que tinham ali uma taxa mais alta de publicação, elas editam apenas trabalhos específicos da área de ecologia, sendo elas todas de circulação internacional. E aí ele diz que esses fatores indicam que, junto com o crescente número de publicações, ao longo do tempo, que a ecologia de populações é uma ciência com propósitos sólidos, em constante expansão e com uma boa rede de circulação do conhecimento adquirido. E isso pode ser corroborado pelas proporções entre os trabalhos práticos, descritivos e empíricos 160% e teóricos 40%, e apesar dos trabalhos práticos serem a maioria, que pode ser devido à influência de estudos de interesses recentes, como epidemiologia, manejo de estoques, conservação biológica, foi encontrado um grande número de trabalhos teóricos que podem corroborar com o fato de a ecologia ser uma ciência ainda em desenvolvimento, porém com leis e princípios gerais. Olá, me chamo Shelene Moraes e faço parte do 5º semestre em Ciências Biológicas. Os trabalhos científicos são muito importantes para o estudo da ciência métrica e ecologia das populações. Eles se apropriam de artigos científicos que trazem em si muitas informações, como gráficos e dados. Um critério muito importante para que um artigo científico seja escolhido para que seja utilizado como objeto de estudo é ter muitas citações. O número de citações é utilizado para avaliar o impacto do trabalho na comunidade científica, diretamente ligada à abrangência do estudo. Ou seja, quanto mais as citações deste artigo, mais há nele informações e dados que vão de acordo com os estudos científicos. Dessa forma, se espera que um trabalho ele seja inédito e abranja os resultados interessantes e inovadores, ou seja muito citado por vários outros autores. A maioria dos artigos que são publicados, em geral, não é citada ou apresenta uma frequência de citação muito baixa. Em ecologia das populações, esse padrão não se mostrou anômalo, ou seja, cerca de 17%. No total de 167 artigos dos trabalhos encontrados, não foram citados
em nenhuma vez, e mais de 60% foram citados em menos de 10 vezes. Outros artigos se destacam por apresentar um número de citações muito alto, acima de 200 citações. São ele Hanna e Freeman, que ao torno tem 950 citações. MacArthur, com 560 citações. Rosen, com 253 citações. Tavani e Ruth, com 230 citações. Gill, com 219 citações, e Belzer, com 202 citações. Apesar de todos esses artigos terem sido publicados nas décadas de 1950, 1960 e 1970, eles têm uma maior divulgação e distribuição em relação aos outros artigos mais recentes. De acordo com o gráfico apresentado, essas são as revistas com maior número de frequência de publicações, onde se destaca a revista Ecology, alcançando o número de 34 de número de trabalhos publicados. Apesar da maioria dos trabalhos serem publicados em revistas consideradas de ampla circulação, alguns em altos níveis de citação não foram observadas. A correlação entre o número de citações dos artigos e o fator de impacto das revistas que foram publicados. Ou seja, segundo Cowen, em 2003, essas duas variáveis não se relacionavam, pelo fato de que muitos trabalhos de boa qualidade são rejeitados por revistas de grande impacto. Dessa forma, os trabalhos são publicados em revistas menos expressivas, com um fator de impacto menor. Porém, apesar de apresentarem um alto índice de citação devido à qualidade e expressividade de seus resultados, as revistas Nature e Science são conhecidas mundialmente pelo alto nível de suas publicações, que rejeitam cerca de 95% dos trabalhos que recebem para avaliação. Conforme Lawrence, em 2003, muitos trabalhos de boa qualidade são rejeitados simplesmente por estarem no anonimato e não terem tanta influência do autor. Essa política que envolve os editores acaba degradando o processo da ciência, principalmente nos países desenvolvidos, onde o investimento em pesquisa é maior. Em ecologia das populações, os esforços de pesquisa foram concentrados nos territórios norte-americanos, que foram publicados e desenvolvidos em sua maioria por autores norte-americanos que trabalham nos Estados Unidos. O grande número de publicações de autores norte-americanos chegam a cerca de 34% das publicações, ou seja, é o reflexo do investimento em infraestrutura e financiamento das pesquisas, não apenas nas instituições públicas, mas também nas empresas privadas e organizações não governamentais. Apesar dos Estados Unidos continuarem a primeira posição quanto ao número de autores e de estudos desenvolvidos em sua área geográfica, a diferença entre esses valores é muito grande, pois sugere que muitos pesquisadores norte-americanos sejam vinculados às instituições norte-americanas, desenvolvendo pesquisas em ecossistemas localizados em outros países. Isso deve, em parte, ao grande número de estrangeiros que se qualificam nos Estados Unidos, mas buscam os dados nos seus países de origem. Olá, eu me chamo Jonas Moraes e fiquei responsável por explanar a última parte do trabalho sobre o artigo Análise Cienciométrica em Ecologia de Populações, Importância e Tendências dos últimos 60 anos. Então, o que pode ser visto na última parte do trabalho é que, de acordo com a aferição dos dados, apesar dos animais eles construírem um grupo de organismos com maior número de trabalhos na área de ecologia de populações, nos últimos 60 anos, tem-se observado uma nítida mudança temporal quanto ao tipo de organismo estudado. Ou seja, durante os últimos 60 anos, a maior parte dos trabalhos eles foram feitos, foram realizados tendo como base a observação, o estudo de animais, principalmente.
mas e já atualmente está sendo observado, né, uma mudança, né, nesse paradigma. Foi constatado, né, que nas décadas de 1960 e 70, o foco das pesquisas, né, o foco dos estudos eram justamente os mamíferos. Os animais mamíferos eram o destaque, né, das pesquisas. A partir da década de 1980, né, do início da década de 1980, as aves, peixes e insetos eles começaram, né, a ganhar espaço dentre o número de pesquisas, dentre o número de trabalhos. Já a partir das décadas de 1990 e 2000 e até 2005, ganharam espaço, né, dentro da academia os trabalhos que envolviam, né, estudos com humanos, com anfíbios, né, trabalhos de declínio populacional, com algas, insetos, outros artrópodes e micro-organismos, que eram seres que não eram tão abordados, né, em trabalhos e pesquisas antigamente. A mesma tendência temporal é visualizada para a análise envolvendo as palavras-chave associadas aos trabalhos de ecologia de populações. Então, né, foi feito um levantamento sobre as palavras-chave que mais foram utilizadas durante as últimas décadas e foi feito, né, um quadro mostrando todas essas palavras-chave. Aqui a gente pode ver, né, que temos a palavra-chave variabilidade, fóssil, temos também modelos estatísticos, genética de populações, nicho, sucesso reprodutivo, competição, marcação, recaptura, conservação, estrutura etária, ou seja, são várias, né? Aqui no caso tem 39 palavras-chave. Essas são as palavras, né, que foram mais utilizadas e também pode perceber que algumas palavras dentro dessa lista elas são mais novas, né? São mais atuais e elas nunca antes foram requisitadas nos trabalhos, como por exemplo conservação, como por exemplo atividade antrópica. São palavras-chave que denominam, né, que significam uma maior atenção com a ação antrópica ao meio ambiente. Essa tendência temporal quanto ao uso de diferentes grupos taxonômicos em estudos de ecologia de populações, bem como as palavras-chave associadas a eles, deve ser considerada válida e de âmbito global devido à qualidade dos periódicos considerados na análise. Todos esses fatores sugerem um avanço real nesse campo da ecologia nos últimos 60 anos, com diferentes tendências e abordagens ao longo do tempo. Pode ser constatado, né, foram encontradas tendências desse tipo de análise em grandes e importantes periódicos, como por exemplo Ecology e Oikos. Então, daí a gente pode ver, né, o avanço que teve a ciência da ecologia, né, e quão importante foi esse sistema, né, de palavras-chave e também de estudos taxonômicos para a evolução da pesquisa na ecologia. Foi percebido também, né, uma mudança significativa na abordagem dos trabalhos ao longo dos últimos 25 anos, com a queda na frequência de palavras-chave apenas descritivas e um aumento de trabalhos com palavras-chave que se referem a mecanismos de explicações mais abrangentes. Os estudos com novos grupos taxonômicos em ecologia de populações, inclusive humanos, nas décadas mais recentes, são, provavelmente, reflexos da conscientização sobre a ação antrópica em ambientes naturais. É uma tentativa de entender os padrões e processos relacionados à exploração e preservação dos recursos naturais. Então, atualmente, né, vem ganhando espaço, né, cada vez mais essa tendência da preocupação, né, dos pesquisadores em entender um pouco mais sobre como a ação antrópica, né, ela interfere no ambiente natural e entender os padrões e processos relacionados à exploração e também à preservação dos recursos naturais. Atualmente, há a tendência crescente de trabalhos de ecologia de populações relacionados à ecologia da conservação, que reflete a preocupação com a conservação biológica.
Então, atualmente, diferentemente de décadas passadas, como década de 60, 70, por exemplo, atualmente a pesquisa na área da ecologia ela está sendo, mais voltada, com um número crescente de trabalhos, justamente para o foco da ecologia da conservação, para o foco de tentar entender qual o impacto que as ações antrópicas estão causando no meio ambiente. Então, diferentemente de décadas passadas, em que se buscava compreender mais algumas espécies de animais que não eram tão que eram desconhecidas e outros tipos de pesquisa, atualmente se busca, devido ao impacto da ação do homem na natureza, identificar, o real impacto negativo que o ser humano causa e tentar compreender, tentar formular medidas que tentem evitar esse impacto, o que remete, justamente à ecologia da conservação. Bem, aqui nós temos a referência que foi utilizada no nosso trabalho, que foi o artigo Análise Censiométrica em Ecologia de Populações, Importância e Tendências dos últimos 60 anos, um artigo do ano de 2007.